Olá, querido aluno que está inscrito no meu canal. Quem não se inscreveu ainda e vai se inscrever, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. A gente vai falar hoje sobre os recursos judiciais e mais especialmente sobre os recursos judiciais do Concurso Nacional Unificado, em que sou obrigado a fazer isso porque eu acabei de fazer um novo recurso administrativo que foi concedido em liminar, no bloco 4, por um aluno. E eu preciso comentar quais são as justificativas que a Cisgran-Rio está dando para esses recursos judiciais, mais propriamente para as liminares, as justificativas das liminares, e um novo recurso administrativo que se abre a esses alunos. Então, nós estamos ainda fazendo novos recursos administrativos. Então, eu preciso mostrar para vocês quais são as justificativas e os erros dessas justificativas, caso você tenha entrado com processo na justiça, enfim, ou está pensando em fazer isso, para você entender o que está acontecendo. E você, que não fez CNU ou não entrou na justiça, para ser bem informado, para entender os problemas que acontecem na correção e nas avaliações de redação, que hoje se tornaram um grande problema, né? Até porque todos os concursos públicos têm redação. Então, isso se tornou um grande problema, não apenas para o candidato, quando se defronta com a redação no edital, mas também, e em especial, as bancas de concurso público, que precisam desenvolver todo um know-how e precisam ser exigidas cada vez mais. Então, galerinha que entrou na justiça está perguntando, prof, como é que estão esses recursos judiciais do CNU? Eu vou dar conta hoje para vocês de um exemplo concreto, e eu vou dar dicas para quem entrou na justiça que precisa atentar a isso. Então, eu acabei de fazer um recurso administrativo, um novo recurso administrativo. É preciso que você entenda como que isso está sendo feito, ou seja, existe uma ação ordinária que solicita que a banca dê a justificativa que não foi dada, legal? Então esse é um ato de motivação que precisa ser dado, ou seja, a banca tem a obrigação de cumprir isso seria uma irregularidade, precisa justificar a nota que foi dada, e não houve essa justificativa. Então, é dada a justificativa em um novo recurso administrativo. Então, quando eu faço agora esse recurso administrativo, eu sei o que é que foi descontado e por quê. Eu vou falar estritamente a respeito do assunto idioma agora. Eu fiz todo o recurso, abordando também os aspectos de conteúdo, mas eu vou falar de idioma, só para ser mais objetivo nesse vídeo, para não cansar você, para você entender o que acontece. Então, é preciso que se apontem os erros no texto. O candidato escreveu 40 linhas de texto e foram apontados cerca de 8 desvios, né? 8 erros, não é? Que descontaram pontos em todos os 3 itens que contam o idioma. Então, são os aspectos ortográficos, textuais e gramaticais. São 3 itens. E a banca descontou 5 pontos em cada um, valiam 50 pontos, valia 50 pontos a questão do idioma. Então, se descontaram, portanto, 15 pontos ao todo do candidato, que representa 30% da nota dele, que foi furtada, né? Ele perde 30%. Justificam-se os erros? Aí a gente vai observar os erros. Então, vai lá a dica para vocês. Eu já falei isso em vídeo anterior, eu vou reiterar aqui que um dos desvios que é apontado como erro é a questão do paralelismo. E o exemplo que consagradamente está sendo dado, e que quase todo candidato errou esse paralelismo, né? É o erro de paralelismo, num exemplo dado. Anota aí, ó, o cuidado, é uma frase muito comum nessas redações. Cuidado adequado à gestante ou lactante. Esse a gestante você tem crase. Então, isso é apontado como um erro, porque deveria ser o cuidado adequado à gestante ou a, com crase, lactante. Como gestante e lactante são 2 elementos coordenados entre si, ou seja, exercem a mesma função sintática na frase, eles precisam ter o mesmo tratamento. Então, a gestante com crase ou a lactante com crase. O candidato não repetiu esse a, que fica subentendido. Ora, isso é considerado um erro de paralelismo? Não. Evidentemente que a gente pode supor que sim. No entanto, vamos examinar o que é considerado um erro de paralelismo. E aí, eu vou sugerir a você o seguinte, se você por acaso vai fazer esse recurso ou pensa em fazer, bem simples, tá? Que você examine o manual da Presidência da República. No manual de Presidência da República, você observa lá nas questões gramaticais o item paralelismo. Você baixa, bota lá manual da Presidência da República, você baixa aí na internet o PDF. Aí você vai lá, em paralelismo, e examina os exemplos de paralelismo que existem lá apontados. Nenhum exemplo
dá conta deste exemplo aqui de erro de paralelismo. Por quê? Porque não é um erro pacificado, à medida que essa falta dessa crase no segundo elemento não tem implicações estilísticas ou semânticas, não prejudica a compreensão do texto e não é considerado um erro propriamente. Legal? Então, fica, inclusive, a ideia de que há um subentendido dessa crase aí. Beleza? E um subentendido, a elipse, faz parte do componente da língua. Então, não é pacificado. Se você quer uma bibliografia a respeito disso, então entra lá no Manual da Presidência da República, você vai ver que esse erro não é apontado lá. Mas se desconta do candidato, ou seja, não é algo pacificado, que a banca acha, portanto, motivos para descontar a nota. Esse é o dado da realidade, né? A banca vai buscar motivos para apontar isso. Mas olha só, para vocês entenderem como essa banca está perdida na brincadeira, que de todos os erros apontados, então, há vários erros aqui, há 3 ou 4 erros aqui que estão completamente equivocados. O primeiro deles aponta como um erro de ortografia, está escrito na justificativa da banca, tá? Há um erro de ortografia na palavra caracterização. E ele diz que, olha, a grafia correta tinha que ser caracterização, repetindo a palavra caracterização, que está corretamente usada pelo candidato, e eu não sei que erros eles viram na palavra caracterização. Está escrita corretamente. E eles retificaram, colocando e repetindo a mesma palavra caracterização. Quer dizer, foi uma justificativa feita às pressas, que ninguém olhou com cuidado, e que então parece querendo achar um erro. Há um outro erro de ortografia apontado também, que é a palavra prevista, que eles dizem que foi escrita com um acento pré-vista, portanto, né? Que, na verdade, esse pré-vista é o acento do I que apareceu meio que em cima do E. E aí eles entendem isso como um erro ortográfico, quando, na verdade, é o acento do I, o pinguinho do I. E, ademais, se a gente observar todo o texto do candidato, ele não cometeria um erro tão absurdo de ortografia pelo texto que ele apresenta. A mesma coisa vai acontecer quando aponta um erro em prejudicando, como se ele tivesse grafado com a letra M prejudicando. Pô, se tu olha o texto do cara, você vai ver que não é esse tipo de candidato que vai cometer esse erro ortográfico. É uma questão de bom senso. Mas a gente observa como é que é o N dele, em outras palavras, e vamos ver que é o mesmo N, quer dizer, aquele é o N do candidato. Não há por que descontar esse M de mamãe. Ou seja, eles procuraram um erro no texto do candidato para justificar a nota. Então, de todos os erros elencados aqui, a gente tira, portanto, 4 erros de todos os 8 elencados. Então, de 8, na verdade, são 4. E mais do que isso, e eu peço que você tenha especial atenção a isso, houve um desconto também em aspectos textuais, 5 pontos, mas não houve a justificativa. Isso está acontecendo, já é a 3ª ou 4ª recurso administrativo que eu faço, em que se descontam 5 pontos em aspectos textuais, mas não se justifica. Então, não há justificativa. Então, por que o desconto? Logo, as justificativas que estão sendo dadas a esses novos recursos administrativos não estão completas ou bem feitas. Como vocês estão percebendo, a Sesgran-Rio realmente está perdida, está fazendo essas justificativas de qualquer maneira, atribuladamente, como, aliás, foi o grande problema da banca Sesgran-Rio, precisa encontrar justificativas para dar nota. No entanto, o que acontece é que essas justificativas dadas em novo recurso administrativo, elas servem de elemento para a ação ordinária. É mais um componente de nota para provar as irregularidades da banca. Então, o novo recurso administrativo, essas novas justificativas vão acrescentar elementos à ação ordinária, mesmo que não reformule a nota agora, mas acrescento para que mais adiante você tenha uma ação ordinária substanciosa, provando factualmente os erros da banca, que são cada vez mais graves. A cada recurso administrativo, eles dão novos elementos para a gente juntar as irregularidades que vão se somando e hoje já dão conta de um número bem grande de irregularidades. Ora, quem entrou com recurso na justiça tem, portanto, sim, inquestionavelmente, elementos para que essa ação ordinária, e não mandato, a ação ordinária, sirva para ganhar substância à luta desses candidatos pela reformulação da sua nota de redação para uma nota mais justa. Então, a gente está trabalhando integradamente para tentar ajudar você
a reformular, e eu sou muito esperançoso de que com esse conjunto grande de pessoas entrando na justiça, a gente consiga resultados positivos. Se você não se inscreveu, então cabe no finalzinho do vídeo, claro, de praxe, inscreve no canal, bota o sininho e indica para os seus amigos aí. Legal? Quaisquer dúvidas, dificuldades, entre em contato com o prof, porque eu estou revendo esses textos de maneira gratuita, verificando se há ou não a possibilidade de você poder entrar na justiça. Abraço para todo mundo aí.